Falamos agora com Hugo Tavares da Silva, que é jornalista na Renascença. Hugo, muito boa tarde, obrigado por estar no programa Eclésia. Mais do que o comentário, enfim, ao que acontece dentro das quatro linhas, e até porque estamos a gravar esta entrevista ainda antes do último jogo da fase de grupos de Portugal, não vamos por isso a essa análise, mas sim ao que acontece em torno do futebol, à mobilização do país, das gentes. O futebol continua a ser, de facto, aquela paixão do povo, a dar, enfim, a fazer jus também ao título de apaixonados que foi selecionado para a seleção. Certo, boa tarde e obrigado pelo convite. Sim, é quase um sentimento insuperável, não é? Quando há um torneio destes, o país para. Na Alemanha os jogadores têm sentido muito o apoio dos adeptos, há muitos portugueses lá, por exemplo em Gelsenkirchen, o palco do derradeiro jogo da fase de grupos de Portugal com a Geórgia, tem uma comunidade de 400 portugueses. Os jogos têm tido 15 mil portugueses, 12 mil, 15 mil portugueses no estádio. Claro que é incomparável quando se joga contra a Turquia, que está em casa, em Dortmund. Mas há muita gente à volta, há muita gente num hotel a pedir, enfim, autógrafos, fotografias. É verdade que a interação é mais forte quando está o Cristiano Ronaldo envolvido. Mas sim, nota-se muito esse impacto. Até há clubes... Há um clube muito pequeno, nós fizemos na Renascença uma reportagem sobre um clube que é o Marienfeld, que é a terra onde Portugal está, que está ali a 2 km do centro de estágio, e que os miúdos são um clube da 10ª divisão e tem 1500 atletas, e os miúdos sabem que está ali o Cristiano e querem muito falar com ele e tentar, e, enfim, inspira-os de certa maneira. Sim. E que poder pedagógico, educativo têm estas estrelas de futebol? Ou continuam a ter, né? São olhados como ídolos? São, se bem que eles, os jogadores, não são, nem têm que ser ativistas, é verdade, mas são um exemplo de facto. E às vezes há ali aqueles pequenos, ou declarações, ou gestos, como o tal passo do Cristiano para o Bruno Fernandes, que, se falamos de futebol, é a decisão óbvia e certa, mas que sabendo que há ali um ego muito grande e quando se faz um certo gesto de generosidade, e que se calhar terá um V de volta, quem sabe nos próximos jogos, isso tudo sempre marca o espírito e a harmonia que há num grupo e pode ser inspirador para os outros. Podemos falar também daquelas declarações do João Cancelo, quando disse que, para já emocionado, disse que adorava jogar por Portugal e que representava a família, os amigos da rua que não chegaram ali e que sonhavam, enfim. Tudo isso são pequenas mensagens que podem ser inspiradoras e formar pessoas e pequenos jovens. O próprio Martínez apontou esse gesto do Ronaldo como, enfim, deveria passar em todas as academias. De facto, ali lá está, o tal valor pedagógico que pode ter. Sim, é assim, é um bocado exagero porque é uma decisão muito óbvia. É também a emoção, não é? É, e tem a ver com o Cristiano, o peso que ele tem, já sabemos que ele quer muito os recordes e, portanto, ele tem que marcar no 6º europeu seguido. Enfim, vai bater esse recorde. Mas lá está, o facto de oferecer o golo ao colega demonstra que se calhar está a encarar a seleção não como tendo de ser o salvador. Nota-se que é o mais um, que confia mais nos outros, é um grupo que parece mais forte e leve. Portanto, se calhar por isso é que são muito candidatos. Na Alemanha, o nosso repórter Pedro Castro Alves, da Renascença, diz que a comunicação social lá vinca muito que Portugal é favorito mesmo. E isso é muito interessante, acho que tem a ver com a força do grupo também, e acho que nunca chegámos tão forte a uma fase final do europeu. Ainda falando dos portugueses que estão na Alemanha, de facto uma comunidade vasta, sentiu-se isso também quando foi o torneio em França, que vencemos, não é? O que é que faz bem ao ego dos portugueses que estão na Alemanha? Eu não estou lá, imagino que sim. Não, imagino que quem já viveu mesmo que pouco tempo fora de casa e longe de casa, é sempre bom quando alguém traz um pouco de casa até si e estar no coração do que se passa no mundo atualmente, no mundo não, na Europa, porque também se está a jogar a Copa América nos Estados Unidos. Sim, imagino que sim, ter ali os seus heróis, alguns de infância, outros que, enfim, vimos desde sempre a carreira toda, há de ser muito de valorizar essa presença dos jogadores, claro, e da seleção, e poder puxar por eles perto e serem protagonistas no apoio. Imagino que seja especial, sim. E que repercussões pode ter também no nosso país, esta presença e esta união que transparece da seleção? Sim, lá está, podemos voltar à tal mensagem inspiradora. Quando vemos um grupo solidário e a querer representar bem uma seleção e até passar os bons valores com uma atitude certa, isso é sempre de valorizar, não é? É sempre uma mensagem que passa. Por exemplo, há sempre pequenas histórias lá, agora até ia referir tudo a 3 histórias pequenas que estão a passar no europeu, que demonstram às vezes que mini episódios mostram
enfim, a identidade deste tipo de torneio. Por exemplo, há um alemão que toca saxofone e vira aquilo tudo, vê-se nas ruas. Há aquela guerra das comidas de partir esparguete à frente dos italianos ou baguetes à frente dos franceses. E Portugal está a ser muito reconhecido pelo apoio no estádio por uma música que é muito simples, enfim, mas que está a ser falado imenso, que Portugal está a dar um apoio brutal. Portanto, imagino que sim, que o apoio que estão a dar lá, e muita gente vem de cá, de Portugal para lá, possa ter um impacto lá que depois vem para cá, porque sentimos essa energia, claramente, da comunidade portuguesa e de quem vem de cá. A mobilização enquanto o todo nacional. Certo. Na informação mais institucional da UEFA, diz-se que se quer promover um torneio inclusivo e que promova o respeito por todos. Isso transparece, chega-vos dos vossos correspondentes também que estão na Alemanha? E as imagens que nos chegam também? Não estou certo disso, até porque, sim, não estou certo, não tem sido a história central, não é? Quando puxamos a fita atrás e vamos ao Qatar, claro que as obras do estádio, as mortes que aconteceram, claro que marcaram a agenda mediática e se falou muito sobre isso, e se calhar isso influenciou a partir de agora onde é que serão os palcos dos próximos torneios, embora a Arábia Saudita esteja aí em 2034 na mira, mas Portugal vai receber um Mundial em 2030, com o Marrocos e com a Espanha. Portanto, imagino que embora tenhamos sempre casos até cá preocupantes de dignidade e de respeito pelas pessoas e pela liberdade, mas acho que não fazem o suficiente, nunca fazem, porque mesmo que façam nunca é suficiente, porque a mensagem tem que passar todos os dias e os jogadores têm que ser livres para poder dizer o que quiserem ou exibir símbolos que façam enfim, esses valores da integração, da igualdade, se possam expressar realmente. No Mundial não vimos isso no Qatar, por exemplo, os jogadores da Alemanha queriam falar ou queriam usar uma abraçadeira arco-íris e foram castigados ou ameaçados de ser castigados. Portanto, o futebol e o desporto ainda têm muito para andar, mas especialmente o futebol, claramente. Neste respeito por todos, aquelas consecutivas invasões de campo é um excesso dos adeptos? Sim, é um perigo, porque... Primeiro, é um perigo porque, para já, foi com boas intenções e só querem selfies, não é? Um dia não sabemos se um atentado pode ter forma de um ataque a um jogador e seria drástico, porque, enfim, pelo óbvio, mas também porque há muitos milhões de pessoas a verem direto, embora eles tirem porque, na origem, por questões publicitárias, para não se dar valor às marcas que tentam aproveitar essas invasões. Mas sim, é um perigo. Por exemplo, agora com Portugal houve 5, 4 durante o jogo, sempre visando o Cristiano, claro. O primeiro é um miúdo, uma criança, e claro, o Cristiano até abriu os braços e quis recebê-lo e, enfim, ser uma pessoa admirável nessa atitude. Só que depois abriu a porta a que outros fizessem o mesmo, e vêm os adultos e os excessos. É realmente perigoso quando a natureza do gesto for outra e, no fim do jogo, já que o jogo parado, houve outra invasão, e depois têm seguranças que tentam responder a esse gesto, não é? E um jogador português acabou por ser ceifado por um segurança, porque eles não têm botas. Embora acho que, segundo também o nosso repórter lá, é suposto eles terem botas, alguns deles terem botas de futebol para realmente dar resposta às invasões, para não escorregarem. Só que como passam muitas horas de pé, não usaram botas porque é capaz de fazer mal às costas e ser desconfortável. Mas sim, é um problema e a UEFA tem que responder melhor, claramente. Hugo Tavares da Silva, uma última questão. Tudo isto é muito bonito quando há vitórias, quando as coisas correm bem, não é? E aí o futebol mobiliza. Se as coisas correm mal, começa a ser tudo, enfim, para o verso da medalha. Sim, isso é sagrado. Somos 11 milhões de treinadores. É sempre assim, é o que o futebol traz. Depois, para certas pessoas, ganhar chega. Para outras pessoas, ganhar não jogando bem não chega. Então há sempre o fantasma de, enfim, as gerações de 96, de 84, 2000, que jogavam muito bem, mas que não ganharam, embora estivessem muito perto, 2004 igual. Depois houve o outro lado da moeda, que foi ganhar em 2016, quando se jogava muito pouco. Portanto, há sempre essa... Como manter o equilíbrio. Exato. Mas eu acho que quando se ganha está tudo bem, e às vezes é uma maldição, porque se perpetuam certos projetos. Mas sim, ganhar envolve as pessoas e andam mais felizes, claramente, mas o futebol terá sempre, enfim, as convocatórias, os 11, as decisões, vão sempre encher os cafés e as conversas. E esperemos que, enfim, que as conversas sejam em torno da vitória e não da derrota, porque aí, como dizia, está tudo cada vez mais feliz. Obrigado por esta análise aqui aos acontecimentos do Euro, não o que se passa dentro de campo, mas o que envolve muitas pessoas. Muito obrigado.
Parabéns também pelo trabalho que vai sendo feito na Renascença.